Olá, bom dia. Eu me chamo Aline, eu sou aluna do curso de História da modalidade EADE e hoje eu irei ministrar para vocês uma aula com o tema a arte grego-romana, né? Então, o que é a arte grego-romana, né? Chamamos de arte grego-romana todas as manifestações artísticas, né, todas as manifestações artísticas que tiveram início lá na Grécia Antiga, né? Ela teve início na Grécia Antiga, mas ela foi absorvida e desenvolvida pela civilização romana, né? Portanto, podemos dizer que a arte que representou todo o período da Antiguidade clássica, né? Então, a arte grego-romana, ela se desenvolveu aproximadamente entre os séculos 8, né, antes de Cristo. Ela teve suas origens, civilizações lá na Creta micênica, né, e ela foi desenvolvida na ilha de Creta, quando era muito conhecida, né. Porém, foi lá no século V que essa arte teve um grande desenvolvimento na Grécia, principalmente na cidade de Atenas, né. Ela foi um período de grandes criatividades, de grandes desenvolvimentos, tanto artístico como cultural. Então, na primeira metade do século IV a.C., né, Alexandre o Grande, era um rei da Macedônia, ele dominou a Grécia, né? E ele foi um grande apreciador da cultura grega. Alexandre, ele difundiu a cultura dos gregos, as regiões por onde ele conquistava, né? Esse processo ele foi dando continuidade pelos seus sucessores e ganhou o nome de período helenístico e durou até 146 anos, né? Antes de Cristo, que foi lá naquela época da conquista da Península Grega pelos romanos, né? Quando os romanos conquistaram a Grécia. Então, os romanos, após conquistar a Grécia, eles absorveram vários aspectos da cultura grega. E, portanto, a arte romana ela foi marcada fortemente pela influência grega, né? Então, a arte grego-romana, ela teve um tempo que ela começou a entrar em decadência, né? Ela junto com o Império Romano, após as invasões bárbaras no século V, né, que surgiu lá na Europa, num momento histórico que foi conhecido como a Idade Média, né, na época conhecida medieval, né, principalmente dos elementos da arte grego-romana, foram esquecidos, essa arte, ela teve esse tempo esquecido, né, com as invasões dos bárbaros, foi esquecida lá na Europa, a arte clássica. Mas com o tempo, passado o tempo, ela passou a ser resgatada novamente, com força, né? Na época do florescimento, do renascimento cultural, lá pelo século XV, ela voltou muito forte, a arte grego e romana, né? Então, nessa arte, ela teve várias características, né? Como a valorização do realismo, nas formas, né? Nas formas artísticas gregos romanas e principalmente nas esculturas, né, que buscavam representar os seres humanos da natureza e a natureza com grande riqueza de detalhes. Ela buscava, né? Então, na arte mesmo, a arte plástica, podemos destacar as representações de seres mitológicos, religiosos e também ligados à natureza, né? Eles tinham aquela coisa, né, de criar imagens de seres, bichos que tinham várias cabeças, que eram diferentes. Eles tinham essa mitologia, né? Tinha um estilo artístico também, né? Que foi muito bem caracterizado pela busca da perfeição, né? Este estilo não tinha só origem apenas nas habilidades e nas criatividades artísticas, mas também nas técnicas que eles conheciam e que eles empregavam, né? Era tanto, né? Eles eram muito perfeccionistas, esses povos, né? Tanto que eles eram conhecidos como Deus grego. Eles buscavam, né? Transmitir através de estátuas a beleza do ser humano, é tanto que era muito semelhante, né, a estátua com o ser humano, era muito parecida, ela tinha forma realmente de parecer ser um ser humano, de tão bem representadas que eram representadas por eles, né?
Então, as pinturas elas foram muito bem usadas nas decorações de palácios, de templos religiosos, e também foi marcada por aspectos realistas, né? Eles eram realizados com muitas cores vivas, grandes belezas nas estátuas, como eu acabei de dizer, né? Que os gregos eram conhecidos como muito bonitos, eles eram muito impressionados com a beleza, e eram conhecidos como os pessoas, né, sociedade muito bonita, é tanto que até hoje muita gente ouve falar assim, quando vê uma pessoa bonita, diz, nossa, que deus grego, né, já devido a isso, né, até a dizer que eram muito bonitos. Então, na arquitetura, podemos destacar as grandiosidades, as belezas dos templos religiosos, os palácios, as construções públicas, que eram levados também aos estilos jônicos, né? Que eles eram muito marcados pelo uso de colunas, né? Aquelas construções que eram aquelas colunas bonitas, o Coliseu, né? Foi muito absorvido e muito replicado pelos arquitetos romanos, né? Então, né? Foi muito bem representado, né? A arte, né? Grego e romana, essa mistura tanto grega com da arte grega e romana, né? Que foi muito bem misturado, né, e que só veio acrescentar para a sociedade, né, para a sociedade daquela época e para a sociedade contemporânea, né, que teve o privilégio, não teve o privilégio de vivenciar, mas de conhecer através de fotos, de histórias, né, como foi bela, como foi bonita a arte grego-romana, né, e teve grandes apreciadores, grandes artistas, né, grego-romanos que foram muito bem conhecidos, né, como Praxiteles, né, que foi um escultor da Grécia Antiga, né, que ele foi o criador da Afrodite, né, teve Fídia também, que foi um escultor da Grécia também, autor de Zeus, né, teve Líspido, escultor grego, teve Fámulos, escultor romano também, Miron, escultor grego, e Alexandre da Antioquia, né, e muitos outros artistas que também muito bem contribuíram para a arte e que só veio acrescentar essa bela, né, arte que foi grego-romana, né, essa mistura da arte grego-romana, né. Então, espero que vocês tenham gostado dessa minha aula, né? Então, nós temos outro encontro ainda, né? Que é o Google Meet. Espero todos vocês lá e até mais.